Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Igor Teixeira e este é mais um vídeo do canal Demoversando, o seu canal sobre direito, política e democracia. E hoje nós vamos conversar sobre o marco temporal das terras indígenas. Esse tema é muito importante, por isso já compartilha, dá seu like para a gente poder ampliar o debate sobre essa temática, tá? E por que ele é importante? Recentemente o STF ele julgou o recurso extraordinário número 1.017.365. Esse recurso extraordinário, ele discutia a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Ou seja, ele estabelecia uma interpretação do artigo 231 da Constituição Federal, que dizia basicamente o seguinte, que os indígenas só teriam direito a posse das terras que estivessem ocupando no momento da promulgação da Constituição, isto é, no dia 5 de outubro de 1988. Só que veja, pessoal, eu vou ler aqui o inteiro teor do artigo 231 para a gente poder estabelecer aqui uma discussão. Artigo 231 da Constituição Federal de 1978. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Olha o trecho, fique atento a esse trecho que eu vou repetir agora. Né? São reconhecidos aos índios e os direitos, dentre outros elementos, né? E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ou seja, pessoal, o povo indígena, né? Ou melhor, os povos indígenas, as comunidades indígenas, elas já ocupavam o território nacional brasileiro muito antes dos portugueses aqui chegarem e iniciarem o seu processo de colonização. Então, eles já ocupavam essas terras. Eles já tinham, portanto, direitos originários sobre essas terras, em face da sua própria cultura, da sua própria tradição, da sua própria forma de organização social. É importante observar isso porque, quando essa tese do marco temporal foi estabelecida, foi exatamente para limitar o direito dos indígenas a terem suas terras demarcadas. Então, isso decorre de determinados interesses existentes na sociedade. Interesses que são antagônicos, por vezes, aos interesses das comunidades indígenas, que simplesmente querem a posse das suas terras para poder viver as suas crenças, as suas tradições, para poder viver a sua forma própria de vida. Então, a terra é um elemento fundamental para que o indígena tenha condições de viver a sua própria forma de vida, a sua própria forma de organização social, assim como disciplina a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 231, que eu acabei de ler para vocês. Então, essa ação, esse recurso extraordinário, 1.017.365, ela foi discutir exatamente essa tese do marco temporal, e o STF, por 9 votos a 2, então veja que foi uma votação ampla no âmbito da Suprema Corte, acabou afastando a tese, dizendo que essa tese do marco temporal ela é inconstitucional. Como assim, professor? Inconstitucional. Essa tese, esta interpretação que poderia ser dada à Constituição, é uma interpretação incompatível com a Constituição Federal enquanto norma suprema do nosso ordenamento, norma superior e que rege a nossa vida em sociedade. Então foi isso que o Supremo disse, de forma bem simplificada. Disse que a tese do marco temporal não é compatível com a Constituição Federal. Só que veja, isso gera um efeito na sociedade, um efeito político, porque determinados interesses, aqueles mesmos interesses políticos que fizeram com que essa questão fosse discutida no Supremo Tribunal Federal, não gostaram dessa decisão. Então, acabou acontecendo um fenômeno que nós podemos denominar de efeito backlash. Como assim, professor? Efeito backlash. Eu sei que é um termo em inglês, eu também não gosto muito de termos em inglês, mas esse termo se popularizou no direito, principalmente no direito constitucional,
a partir da sua utilização, dentre outros professores, pelo professor Jorge Malmstein, aqui também do Ceará. E, basicamente, o backlash ele decorre de uma reação contrária a uma decisão da Suprema Corte, a uma decisão judicial em um determinado sentido. Então, uma reação política contrária, portanto, a esta decisão jurídica. Tá? Isso já aconteceu também em outro caso emblemático, que depois eu posso trazer aqui para discutir com vocês, que foi o caso da vaquejada, em que a lei cearense que regulamentava a atividade da vaquejada foi declarada inconstitucional e depois o próprio Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição flexibilizando as normas de proteção ambiental, de proteção dos animais, tornando aquele antigo conteúdo, né, mais passível de ser considerado constitucional. E assim teve toda uma repercussão jurídica nesse sentido. Mas voltando para o marco temporal, por que aconteceu o efeito backlash? Porque nesta semana, a semana do dia 29 de setembro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, foi aprovado o projeto de lei número 2903 no Senado Federal. Era um projeto de lei que já tramitava no Congresso Nacional desde 2007 e foi aprovado este ano, no finalzinho de maio, na Câmara dos Deputados, foi para o Senado e no Senado foi aprovado também o texto com algumas emendas, algumas dezenas de emendas, que estabelece, portanto, o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Olha que interessante. Então você tem uma decisão da Suprema Corte, uma decisão judicial, uma decisão, portanto, jurídica, para garantir a aplicabilidade da Constituição, para garantir que a Constituição ela seja observada, ela seja respeitada, mas logo em seguida você tem uma reação política do Poder Legislativo produzindo uma lei, ainda é um projeto de lei, porque vai para a sanção do Presidente da República, ou seja, o Presidente da República ele precisa concordar com aquele conteúdo da respectiva lei, então ainda estamos no processo, mas houve essa aprovação por parte do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, aprovando um projeto de lei em sentido contrário àquilo que for estabelecido na decisão da Suprema Corte. Então, é muito importante observar isso, porque é isso que nós vamos denominar de efeito backlash. É uma reação política contrária a uma decisão judicial. Tá? E por que isso, né? O que está aqui nos meandros dessas questões? É exatamente o jogo de influências que se estabelece no campo da política, né? Esse jogo de influências, ela está muito presente no dia a dia do parlamento. Então, uma vez que o Poder Judiciário, o STF, concluiu esse julgamento, isso gerou uma repercussão no âmbito da sociedade civil como um todo. E determinados grupos de interesses passaram, portanto, a pressionar o Poder Legislativo para que aprovasse essa matéria do marco temporal, porque isso inicia, inclusive, outras discussões. Mas vamos lá, professor, qual é o efeito prático disso? O que pode ou não pode acontecer, né? Já que o senhor já explicou o que seria o marco temporal, qual foi o teor da decisão da Suprema Corte, o que é o efeito backlash, né, no âmbito do Poder Legislativo, mas o que pode acontecer a partir daqui, tá? Primeiro ponto. O que foi aprovado foi um projeto de lei pelas casas do Congresso Nacional, um projeto de lei ordinário. Para que este projeto ele se torne lei, ele precisa concluir, portanto, o processo legislativo. Ou seja, ele vai para a sanção ou veto do Presidente da República. Sanção ou veto, professor? Sanção é quando o presidente ele concorda com aquele projeto de lei. E ao concordar, ele expressa essa concordância ou se mantém em silêncio, para que passe o prazo constitucionalmente estabelecido e este projeto de lei ele possa ser promulgado. Promulgar um projeto de lei é transformá-la em lei, propriamente dita, tá? Porque até agora é um projeto, não é lei ainda, é apenas um projeto. Está num processo de tramitação no âmbito do que nós denominamos no direito de processo legislativo constitucional, tá? Apenas após a promulgação é que este projeto se torna lei de fato, tá? Então lembrem disso. Mas para que uma lei ordinária ela seja promulgada, ela precisa ser sancionada
pelo presidente da República. Professor, mas se o presidente da República entender que não é caso de sanção, se ele não concordar, se ele achar que esta lei é inconstitucional, né, como foi disposto na decisão da Suprema Corte, ele pode não sancionar? Pode. Isso se chama veto, tá? Veto. O veto, pessoal, nós temos dois tipos de veto, tá? Depois eu posso até gravar um vídeo para especificar melhor, para explicar melhor o que é o Instituto Jurídico do Veto Presidencial. Mas o veto ele pode ser tanto com um fundamento jurídico, né? Então, o presidente ele vai vetar, ele vai proibir o andamento daquele projeto de lei, seja totalmente ou parcialmente, ele vai ter que dizer o porquê que ele não está concordando com o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, porque senão ele estaria exorbitando da sua competência. Ele estaria se sobrepondo à vontade do Congresso Nacional. Ele tem que dizer o porquê, até porque depois vai ser analisado pelo Congresso novamente. Então, ele pode vetar dizendo, né, que este projeto de lei está sendo vetado porque é incompatível com a Constituição. É o que nós vamos chamar de veto jurídico. É quando ele entende que, pela inconstitucionalidade do projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, este projeto de lei não deve ser promulgado. Então, é o que nós vamos chamar de veto jurídico. Só que o presidente tem a prerrogativa também de fazer o chamado veto político, tá? Ou seja, é um veto que ele vai utilizar como justificativa o fato deste projeto de lei aprovado no Congresso não ser conveniente ou oportuno naquele momento histórico em específico. Então ele tem essas duas possibilidades. Só que veja, o presidente ele tem que pensar muito bem como ele vai vetar e quais são os motivos que ele vai apresentar para este respectivo veto. Por que eu falo isso? Porque uma vez que ele veta, o veto ele retorna para o Congresso Nacional, que irá deliberar ou não sobre este veto. E como o Congresso Nacional, através das suas casas parlamentares, já decidiu sobre a matéria, talvez o Congresso Nacional consiga a maioria necessária para derrubar o veto do presidente da República. Tá? Então veja, eu expliquei aqui de forma superficial como é que se dá essa etapa do processo, tá? Só para a gente entender formalmente quais são os próximos passos a partir daqui, tá? Mas vamos dizer que essa lei seja aprovada, né? Seja sancionada, ela foi aprovada esse projeto de lei, ela seja sancionada pelo presidente da República e ela se torne lei, seja promulgada, portanto. Uma vez que ela é promulgada, vai iniciar a sua respectiva vigência. Vigência é quando ela estiver apta a produzir efeitos, enquanto norma jurídica válida, depois de todo esse processo legislativo, tá? E aí, olha que interessante. Uma vez que inicia a sua vigência, aqueles que estão legitimados lá pelo artigo 103 da Constituição poderão propor o que nós denominamos de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Como assim, professor? Uma ação de controle concentrado de constitucionalidade em face desta lei. Ou seja, se algumas daquelas autoridades que estão elencadas lá no artigo 103, como o presidente da República, o governador do Estado, o procurador-geral da República, né, a mesa diretora da Câmara dos Deputados ou a mesa diretora do Senado Federal, dentre outros, entenderem que aquela lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, promulgada e que está vigente, que está, portanto, apta a produzir efeitos, é incompatível com a Constituição, poderão ingressar com esta ação do controle concentrado de constitucionalidade. Essa ação do controle concentrado de constitucionalidade, que pode ser uma ADI, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, vai ser julgada pelo STF, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas por que, professor, o Supremo Tribunal Federal, se o Legislativo decidiu sobre a matéria? Nós não vivemos em um estado em que a lei deve prevalecer e quem faz a lei não é o Legislativo? Mas esta lei ela deve observar a nossa Constituição. A Constituição é uma norma suprema, é uma norma superior. Nesse sentido, pessoal, e é interessante observar isso, é que esta lei poderá ser objeto
do controle concentrado de constitucionalidade, já que é o STF que recebeu a função constitucional de ser o guardião da própria Constituição. Então, a Constituição Federal de 88 delegou ao STF a competência de protegê-la. E proteger a Constituição é garantir que nenhuma norma abaixo da Constituição a desrespeite, atente contra os seus termos, não seja, portanto, compatível com a Constituição. Então, a partir do momento que o Poder Legislativo produz uma lei que é incompatível com a Constituição, caberá ao STF afastar esta lei do ordenamento. Dizer basicamente o seguinte: já que ela não é compatível com a Constituição, ela não tem validade jurídica, já que é a Constituição Federal que garante a validade jurídica das leis. É a Constituição Federal que vai dizer como o Congresso Nacional vai atuar, como a Câmara dos Deputados vai exercer as suas funções legislativas, como o Senado vai exercer as suas funções legislativas, como o presidente poderá sancionar ou vetar um projeto de lei. É a Constituição Federal de 88 que disciplina, que determina como os poderes vão atuar. Então, nesse sentido, se um projeto de lei, ou melhor, uma lei aprovada, promulgada e vigente for contrária à Constituição Federal, nós teremos, portanto, essa possibilidade do controle concentrado de constitucionalidade. Depois eu falo também em um outro vídeo sobre o que é o controle de constitucionalidade, qual é o modelo que nós adotamos, como ele se desenvolveu, porque também é um tema muito interessante até para vocês entenderem melhor tudo isso que está como pano de fundo da nossa discussão. Mas voltando para o aspecto material. Professor, isso garante que essa tese do marco temporal, que está sendo objeto de aprovação neste projeto de lei por parte da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e que está aguardando a sanção ao veto do presidente da República, vai ser declarado inconstitucional devido a esse entendimento anterior da própria Suprema Corte. Isso é garantido, portanto, que o STF vai entender pela sua inconstitucionalidade? Não, não é garantido. Por quê, pessoal? Porque as decisões do STF, e é interessante observar porque nós estamos falando aqui de um recurso extraordinário. Um recurso extraordinário é um recurso, como o próprio nome já diz. Então ela nasce de uma outra ação, uma ação ordinária, uma ação qualquer, uma ação judicial qualquer, seja uma ação proposta lá no juiz de primeira instância, naquele juiz estadual, no juiz federal, no tribunal, enfim. Mas quando chega lá na Suprema Corte, enquanto recurso extraordinário, ela decorre de um caso concreto. Neste caso, a discussão era a demarcação das terras na reserva da Raposa do Sol. Então, decorreu de um caso concreto específico. E aí, em face deste caso concreto, e nesta ação em específico, ainda mais, houve o reconhecimento da repercussão geral. Isto é, que aquela discussão que estava naquela ação específica, no recurso extraordinário 1.017.365, era uma discussão que estava presente em outras ações judiciais no Brasil afora. E que ia gerar um impacto significativo nessas outras ações. Por isso, o reconhecimento da repercussão geral. Então, veja. Obviamente que se o STF já tem um entendimento sobre essa matéria, talvez esse entendimento se repita. Mas não há uma garantia concreta que esse entendimento também estará presente. Até porque a ação do controle concentrado ela tem uma natureza diferente desta que foi julgada, do recurso extraordinário. Se o recurso extraordinário ela parte de um caso concreto, de um caso específico, a ação do controle de constitucionalidade, do controle concentrado de constitucionalidade, ela decorre de uma análise em tese. Ou seja, eu vou analisar aqui a lei e a Constituição. Eu vou analisar a lei em face da Constituição. Apenas de forma abstrata, porque eu não estou analisando um caso concreto, uma situação concretamente estabelecida na vida social. Eu estou analisando os termos da lei. Então é nesse sentido que nós não temos essa garantia que efetivamente o STF
vai declarar esta lei inconstitucional. E veja, o STF pode declarar esta lei parcialmente inconstitucional. Ela pode considerar que alguns dos seus termos são compatíveis sim com a Constituição. É por isso que, primeiro, nós temos que entender o processo e, segundo, acompanhar o desenvolvimento, o desenrolar deste processo. Tá? Professor, mas qual é a sua opinião? Né? Eu costumo sempre dizer em sala de aula que a minha opinião não importa muito. Né? A minha opinião é uma mera opinião. E que se for reduzida apenas à condição de opinião, talvez pouco ela tenha para contribuir com o debate público. Tá? Mas posso aqui compartilhar com vocês uma pequena reflexão. Tá? Que é a seguinte, que eu já antecipei no início do vídeo. Se a Constituição, no seu texto, fez questão de estabelecer os termos seguintes: os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, ela está remetendo, portanto, esse direito à terra a um direito que se estabeleceu antes mesmo da promulgação do seu texto. Veja, são direitos originários, são direitos dos povos originários de terem aquela terra para viverem plenamente a sua forma de organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições. Então você não tem como delimitar um marco temporal para esse direito na forma como ele foi estabelecido pela Constituição Federal de 88. Eu sei que muitos vão argumentar, que são a favor inclusive do marco temporal, de que se a gente não definir o marco temporal, eles vão requerer as terras de todo o país, de todo o Brasil. É óbvio que isso não vai acontecer. Até porque não há população indígena para ocupar todos os territórios. A população indígena, historicamente, ela foi dizimada. Ela foi assassinada no processo de colonização. Ela foi desculturalizada, ou seja, a sua cultura, já que não era a cultura hegemônica do povo colonizador, do povo europeu, ela foi, portanto, constantemente atacada durante o processo de colonização. Então, nesse processo, muito se perdeu, inclusive, da cultura indígena. Muito se perdeu em termos de populações que foram efetivamente dizimadas, comunidades que foram dizimadas. Então, garantir a posse da terra, como a Constituição tenta fazer com o seu artigo 231, é garantir a condição mínima para a vida desses povos indígenas. Já que a relação que esses povos indígenas têm com a terra é diferente da relação que nós temos enquanto cultura eurocêntrica, cultura que decorreu, portanto, deste processo de colonização. Então, garantir essas terras é garantir os meios mínimos de vida social destas comunidades. E garantir que a sociedade brasileira discuta, portanto, quais terras serão demarcadas para a garantia desta proteção mínima é fundamental. Veja, a Constituição está dizendo que terra X, Y, Z pertence aos indígenas. Ela está dizendo que a União irá demarcá-las. E como é que se dá esse processo de demarcação? É um processo longo, é um processo que se estabelece para identificar por meios antropológicos, sociológicos, jurídicos, arqueológicos, se estes povos ocupavam esses territórios de fato que estão requisitando. E é importante que se estabeleça desta forma, para que haja um resgate da posse dessas terras. Mas não é um resgate enquanto um direito supra, um direito, um privilégio dessas comunidades, mas uma garantia para a sua vida. Para a sua vida enquanto organização social própria. Ou seja, uma garantia para os seus direitos fundamentais mais básicos. Então, a minha opinião, se é que querem saber a minha opinião é que sim, a tese do marco temporal é inconstitucional. Sim, os povos indígenas têm o direito às terras que estes povos ocupavam tradicionalmente. E quando utilizamos o termo tradicionalmente, nós não podemos limitar a um marco temporal específico, já que esses povos originários desta terra ocupavam esta terra antes mesmo dela ser invadida pelos portugueses. Então é isso, pessoal. Agradeço imensamente você ter ficado comigo até o final deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha servido para
informá-los um pouquinho sobre todo esse processo e sobre toda essa discussão, tá? Em próximos vídeos, a gente vai trazer outras discussões interessantes, questões jurídicas, sociológicas, antropológicas, que são fundamentais para o debate público e para a nossa democracia. Um cheiro em todos e tchau! Fui!